Graça e paz, amadas do Pai, paz do Senhor, meninas do Florescer. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a mulher que eu tinha postado há umas semanas atrás, falando sobre a senhora Caim, não é? Tô aqui no meu quarto falando um pouquinho baixinho porque Pérola tá ali, ó, dormindo, né? Esse foi o tempinho que eu encontrei para conversar com vocês. Então, falando sobre a senhora Caim, né? Eu me refiro a ela assim, senhora Caim, porque a Bíblia não menciona o nome dessa mulher. Ela era esposa de Caim, não é? Alguns acreditam que ela foi casada com Caim antes de Caim ter cometido o assassinato do irmão. Outros acreditam que ela se casou logo depois que ele cometeu o assassinato, mas a Bíblia ela não é bem clara com relação a isso. Não se sabe se ela era irmã de Caim ou se ela era sobrinha de Caim. Era possível que ela tivesse esse grau de parentesco com Caim, né? Tanto é que, porque antigamente, né, essa proibição de casamento entre irmãos só foi proibida por Deus 2000 anos lá na frente, depois. Antes disso, essa prática era bem comum. Né? E ela foi casada com Caim e tiveram um filho. E estou resumindo, e o filho deles se chamava Enoque, né? Foi um homem muito poderoso também. Eles construíram a primeira civilização, né? Tanto é que ela foi a primeira dama, né? A primeira civilização surgiu com os descendentes de Caim. A cidade que eles constituíram também se chamava Enoque, né? O nome do filho. E foi assim que começou a história dessa mulher. Né? O propósito, vamos falar sobre o propósito da senhora Caim. Pensando no lado humano, né? Pensando no lado secular, na verdade, a palavra é secular, ela cumpriu seu propósito como mãe, ela cumpriu seu propósito como esposa, não é? Porém, a gente sabe que isso não é somente isso. Isso não é só de importância para nós que somos mulheres, né? Sermos boas mães ou boas esposas, né? Com relação a Deus, ela falhou. Talvez por ter sido conivente muitas vezes com a atitude do marido, né? Talvez por ter sido passiva às atitudes erradas que o marido cometeu. Né? Então ela falhou no cumprimento do propósito dela com relação a Deus. Opa! Continuando, vamos fazer uma breve meditação sobre essa postura dela. Lá em Lucas 12, do verso 13 ao 14, Jesus ele nos alerta com relação ao grau de importância que nós damos às coisas terrenas, às riquezas, à vaidade, a coisas que são corruptíveis, às coisas que se acabam. E Jesus ele nos adverte nesses textos de Lucas, né? E ele nos mostra que uma pessoa verdadeiramente rica é aquela que tem intenções de enriquecer o seu espírito, né? Porque assim, por mais que a nossa vida seja longa aqui na Terra, por mais que a gente deseje ter uma vida longa, a gente só vai obter algum ganho nisso tudo, a gente só vai ganhar nisso tudo se fizermos alguma coisa para Deus, né? Do contrário, a gente vai ter uma vida que não foi vivida, na verdade, vai ter uma vida sem valor e sem propósito nenhum, não é? E a senhora Caim, ela se afastou de Deus, né? E ela se acomodou com a situação, com o destino dela, ela se acomodou, né? E lá em Lucas 12, 20, diz assim, um texto que me chama muito, é uma parte muito forte para mim, diz assim, louco, né? Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será, né?
nós temos que prestar conta das nossas atitudes, como eu já disse, né? Então, esse afastamento dela, essa passividade dela, né, acabou prejudicando a vida dela e a vida da família dela também. Na verdade, a senhora Caim, ela rejeitou aquilo que era mais importante na vida dela, mais importante do que esposo, mais importante do que filhos, né, mais importante do que riquezas. Ela, na verdade, rejeitou, que foi a presença e a comunhão com Deus, né? E hoje, assim, nós analisando e colocando para os dias de hoje, a exemplo da senhora Caim, nós vemos muitas mulheres também que hoje em dia elas estão mais focadas no que é terreno, elas estão mais interessadas naquilo que é efêmero, que passa, né? Nas vaidades desse mundo, nas paixões desse mundo, né? Naquilo que é belo aqui para esse mundo. Né? Mas em contrapartida, existem mulheres que, apesar de viverem em famílias, de viverem dentro de um casamento em que a atitude do esposo é errada, em que a atitude da família é errada, elas decidem colocar o seu destino e a sua vida nas mãos do Senhor, porque elas entenderam que a vida não acaba depois da morte. Depois da morte, né, aí é que começa. E essas mulheres que decidem enriquecer o seu espiritual, elas dão mais valor àquilo que é espiritual. E com o resultado dessa entrega dela ao Senhor, ela acaba ganhando por Jesus a salvação da sua alma e também a salvação da sua família. Resumindo isso tudo, assim, uma mulher rica de verdade descansa, se alimenta, bebe e folga em Deus. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Seja abençoada em nome de Jesus. Flores de Cristo. Amém.